Queridos irmãos, que a doce e bendita paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Amém? Que bom estarmos aqui na casa de Deus nessa noite. Que bom poder estar mais uma vez no culto da Vitória, aqui na Catedral das Assembleias de Deus, atendendo o convite do pastor Tiago Albertini e do pastor Davi, por conta dessa semana, que é uma semana diferente, onde nossos pastores vão a Piratuba para dirigir a convenção estadual da nossa igreja. O pastor João Seno é o pastor do estado e mais do sudoeste do Paraná. O compromisso é grande. Tiago tem essa responsabilidade de tocar essa grande obra durante essa semana. E é um prazer estar com ele aqui, com todos os obreiros, com o Roberto, com a Lília. Cada um de vocês são muito preciosos para mim. E eu tenho uma palavra para nós meditarmos nessa noite, que vai estar no Evangelho de Mateus, capítulo de número 21 e o versículo de número 18. Você que tem a Bíblia, se perceber que do teu lado há alguém que não tem a Bíblia, convide essa pessoa para ler a palavra de Deus com você. É importante que ela leia para que possa entender o que nós queremos passar aos irmãos nessa noite aqui. Evangelho de Mateus, capítulo de número 21, versículo de número 18. A palavra de Deus vai nos dizer assim nessa noite de hoje. E de manhã, voltando Jesus para a cidade, ele teve fome. E ele, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, mas ele não achou nela senão folhas. Então ele disse: que nunca mais nasça fruto em ti. A figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se e diziam: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade eu vos digo que se tiverdes fé, e se vocês não duvidarem, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim vos será feito. Porque tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Quem pode dar glória a Deus? Beleza, então sente, vamos ouvir a palavra de Deus. O mundo moderno, ele reclama da ausência pessoal, da ausência tangível de Deus no nosso meio. Aí você vai comparar a santidade de Deus e você vai comparar o estado mental, o status quo da sociedade mundial. Pode colocar islamismo, budismo, tudo que é ismo do Oriente, mais o cristianismo e o nosso brasileirismo, aquele pragmatismo dos alemães, dos japoneses e tal. Você vai ver que nós seres humanos nos diferimos em alguns detalhezinhos assim. Mas lá no fundo somos todos iguais quando o assunto é pecado. Somos pecadores. Somos obstinados, nós amamos de fato pecar. E tem alguém que é tão ousado que pega a palavra para se justificar. Mas a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca, então a gente quer, mas a carne não deixa. E semana passada eu tive uma discussão no meu Facebook com alguns que defendem lá aquela causa que a Suprema Corte americana liberou para que todo mundo lá, e o pessoal botou aquelas faixas coloridas nas suas fotos no Face, né? E teve uma pessoa que disse para mim assim: o senhor tem que ficar quietinho. E o senhor tem só que orar. Aí eu disse para ela: mas como é que se prega o evangelho? Só orando? Jesus, ele só orou? Jesus, ele não acusou? E aí um monte de gente me recriminou, pastor Tiago, porque eu estava defendendo a palavra de Deus. E muitos deles, alguns ainda com um conceito evangélico na vida, dizendo assim: mas quando a gente vai falar com esse pessoal desse movimento aí que quer tomar conta do mundo e impor sobre nós o seu desejo, a sua vontade, vocês sabem de que eu estou falando? Aí ele diz assim: eu nasci assim, eu não queria ser, mas eu sou, então eu tenho que aceitar o que eu sou. Aí eu disse para a pessoa assim: mas eu trabalho muito, eu sou um homem muito trabalhador, e graças a Deus por isso, só que o meu espírito é preguiçoso. E se eu pudesse, eu dormia o dia inteiro, eu falei para a pessoa. E outra coisa, eu trabalho com comida, eu vendo comida congelada,
E eu tenho fome da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Só que se eu for comer tudo que eu quero, primeiro que o meu dinheiro não vai poder, e depois o meu corpo não vai suportar. E a Bíblia fala sobre esses sentimentos, fala sobre concupiscência. E por que eu falo isso? Você já vai entender. E aí a Bíblia diz que cada um então é atraído, engodado por sua própria concupiscência. É nós que nos deixamos nos deter por um instinto, por uma força, por um poder. E a gente diz assim, eu sou assim mesmo e tal. E uns vão indo para um lado, outros vão indo para o outro. Tem gente até que se mata. Isso tudo é fruto de uma mente que está convencida de que Deus nos abandonou aqui. Que Deus nos deixou aqui e Ele foi para outro planeta, para outro lugar, para outro universo. Deixou a lei da física, deixou aí as leis da natureza e o ser humano que se dane, o ser humano que se rale, o ser humano que se estoure, que busque o seu sucesso, porque o que ele tinha para fazer já fez e foi embora. Mas o conceito que a Bíblia traz para nós é diferente. Que esse Deus, Ele sempre amou. Que o amor de Deus é incondicional por cada um de nós que estamos aqui nessa noite. A única coisa é que Ele é tão amor que Ele é justo. E se Ele não fosse justo, Ele não amava. Como assim? Dentro dEle há muitos atributos, e um deles é amor, mas também tem a justiça. E se Ele nos ama, Ele nos julga. Ele nos julga e nos repreende, mas Ele nos repreende porque nos ama. Essa é a diferença, que nós seres humanos, às vezes, olhamos para o semelhante do lado, a gente julga sem amar. O Deus que eu prego, Ele julga você pelas suas causas. Ele não vai te isentar dos seus pecados e dos seus erros, mas Ele te ama. E Ele vai fazer alguma coisa para convencer o seu coração que você precisa do amor dEle. Então, desde o princípio, esse Deus, Ele é um só. Esse Deus, Ele manteve contato. É o homem que se separa, é o homem que se obstina, é o homem que se afasta. E desde o Éden, Deus vem procurando manter relações com essa criatura que agora está afastada de Deus, caída, e ela está totalmente deformada, deturpada, ela está totalmente embriagada pelo pecado e as suas consequências, mas Ele vai insistindo. Depois de Adão e Eva vem Caim e Abel, você sabe, um irmão mata o outro, e aí então Deus levanta Sete, Deus funda na terra uma genealogia dos filhos de Deus, e lá na frente você vai ver Gênesis dizendo, e os filhos de Deus se contaminaram com os filhos dos homens, ou seja, os homens vão indo, se juntam a pecar, e quando vê é uma tribo só. E esse mundo moderno, ele vai dizendo que você não precisa mais de religião, você não precisa mais de fé, você não precisa de uma igreja, você não precisa de um pastor, você não precisa de domínio, você é livre. Nós temos que cuidar da ecologia, a gente tem que cuidar do governo do mundo, porque afinal de contas o Estado Islâmico está arrancando cabeça, e lá no princípio o cristianismo, a igreja católica também teve a Inquisição, depois os protestantes tiveram a Inquisição contra os católicos, e a religião só traz desgraça, e eles querem tirar o conceito de Deus da humanidade, mas o Espírito Santo, Ele sempre está na terra, e Ele sempre tem alguém que levanta para dizer, não, essa ideia não é